Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, em o nome de Deus, o nosso Pai, e de seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família, para toda a humanidade. Daniel Meirelles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Vamos dar continuidade à nossa reflexão referente à parábola do filho perdido. Essa é uma série de 4 vídeos que estamos realizando aí, para a gente entender um pouco mais sobre esta parábola em 4 tipos de óticas. A primeira ótica que nós falamos no vídeo passado, que era a ótica do pai. Neste vídeo aqui, nós faremos a ótica do filho mais novo, filho rebelde. No próximo vídeo, nós faremos da ótica do irmão mais velho. E no quarto e último vídeo faremos a ótica do novilho gordo. Vamos aqui fazer então começar a nossa reflexão em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Agora nós faremos então o nosso estudo com a ótica do filho pródigo. Vamos lá. Lucas 15, a partir do versículo 11. Diz a palavra de Deus: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Naquela época, não se costumava fazer uma partilha quando o pai, o dono dos bens, estivesse vivo. Isso seria uma desonra, algo horrível, uma atitude insensata da pessoa que está fazendo isso. No caso, ele fez. O jovem, presunçoso, arrogante, querendo pegar os bens do pai para viver de forma irresponsável, ele teve esse tipo de atitude. E o pai, ele não questionou essa atitude do filho. Muito provavelmente, como já falamos no vídeo passado, o pai deu todas as boas oportunidades para ele. Com certeza, por ser um bom pai, ele instruiu, ou pelo menos tentou instruir o seu filho no caminho correto, porém o seu filho optou por adentrar o caminho tortuoso, um caminho de maldade. Vamos ler aqui, só para a gente começar a contextualizar, vamos ler aqui uma passagem em Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 15, que diz o seguinte: Se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Que interessante, né? Aqui nós vimos que eles, por serem judeus, aparentemente judeus, né? Vamos dizer assim, que esta parábola foi feita primeiramente aos judeus e depois para nós gentios. A gente consegue entender que ao partilhar os seus bens, o pai muito provavelmente deve ter dado 1/3 aí de sua riqueza ao filho mais novo, pois a riqueza maior em dupla honra é para o filho mais velho. Então muito provavelmente ele ficou com 2/3, né? Ele e o filho mais velho, né? Ficaram com 2/3, os dois morando juntos. E o filho mais novo pegou 1/3 da riqueza do pai e foi viver de forma
irresponsável. Vamos voltar aqui para a nossa parábola aqui. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Aqui, o filho já está distante do pai. O filho já não está mais sob proteção de sua casa. Não tem mais comunhão nenhuma com o pai. Tampouco com o seu irmão. E ele saiu, foi para um lugar bem distante. Ele não queria nem ver a sombra do pai, tampouco do irmão. E aí ele começou a viver de forma irresponsável, com prostitutas, com idolatria, com tudo quanto é tipo de coisa ruim. Ele viveu gastando e esbanjando o dinheiro do pai. Versículo 14. Depois de ter dado tudo, houve uma grande fome, ter gasto tudo, melhor dizendo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Talvez essa foi a primeira vez que o jovem passou necessidade em sua vida. Ele vivia na barba do pai, vivia junto com o pai. Por mais que ele não gostasse das repreensões do pai, talvez não gostasse também daquilo que o pai lhe proporcionava, ele nunca tinha experimentado a necessidade. Ele nunca tinha experimentado a fome. Ele nunca tinha experimentado o verdadeiro abandono. Então, eram sentimentos novos para o jovem. Mas ele continuou longe do pai e começou a passar necessidade. Versículo 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Olha só. Então, pela primeira vez, aparentemente, ele começou a trabalhar. Ele virou empregado de um dos cidadãos daquele local. E ele participou de uma desonra muito grande, que é o quê? Justamente cuidar de porcos. Cuidar de porcos, além de ser um trabalho muitíssimo insalubre, muitíssimo difícil, para um judeu havia um plus aí, havia algo a mais, porque para o povo judeu daquela época, o porco, os porcos, melhor dizendo, eles são criaturas impuras, animais impuros. Eles não poderiam nem ao menos tocar num bicho desses. Por quê? Porque na lei de Moisés assim o falava. E ele justamente foi incumbido de realizar esta obra aí, este trabalho. E aí, a gente vai ver o que aconteceu com ele. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que coisa, não? Olha a situação que o jovem chegou. Chegou no fundo do poço. Ele desejava se alimentar com as lavagens do porco. Ele desejava comer aquilo que o próprio porco comia. E mesmo assim não conseguia. Estava com fome. E aí, a gente vai dar continuidade aqui. Ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Este versículo aqui é um versículo divisor de águas na vida do jovem. Caindo em si, ele disse: quantos empregados o meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Quando a gente tem um coração arrependido, muitas vezes a gente precisa levar algumas pancadas na nossa vida para que a gente possa da mesma forma cair em si. Ele, graças
as dificuldades que ele passou, ele conseguiu cair em si. Ele viu que ele estava fazendo com a vida dele algo horrível. Experimentou na carne e na pele algo terrível. E aí ele caiu em si, se arrependeu e voltou para a casa do pai. E olha só, ele voltou, mas não voltou tão arrependido assim não. Ele voltou querendo ser um servo do pai dele. Se ele tivesse vergonha na cara mesmo, ele nem voltaria. Mas é que ele olhou aquele momento lá, ficou desesperado e pensou com ele, provavelmente, não tenho mais nada a perder. Vou lá e vamos ver o que meu pai vai falar. E aí a gente sabe que, versículo 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele chegou querendo mostrar para o pai dele que ele pecou. Mas na verdade, ele é tão sem vergonha que ele estava, na verdade, com fome. Ele estava com fome, por isso que ele voltou. Ele não voltou porque ele amava o pai. Ele não voltou porque ele estava com saudade do pai, estava com saudade da presença do pai. Ele voltou porque ele estava com fome. Uma necessidade física, melhor dizer. Então, ele não tem dignidade nenhuma. Porém, o pai, pela misericórdia, por amar tanto o seu filho, ele assim o vestiu. O filho disse, 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Que interessante. Essa aqui é uma passagem que a gente pode fazer uma analogia com o batismo. Pois com o batismo nós recebemos vestes novas. Somos limpos dos nossos pecados. Recebemos um anel no dedo, dando o quê? A filiação a nossa nova filiação com o Pai. Então, essa representatividade aí do Pai dando novas roupas para o seu filho é uma boa representatividade do batismo, fazendo com que ele se limpasse dos seus pecados, e agora ele tem uma veste nova, uma veste de filho, diferentemente de uma veste de algum empregado. E mais, 23, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Que interessante, né? Ele voltou esperando em ser um empregado, e o pai o surpreendeu, falando: filho, você não é empregado não, você é meu filho. Vai tomar um banho, vai receber vestes novas, vou matar um novilho gordo para você, para a gente fazer uma festa, para você se alimentar. Você não está com fome? Você não está com fome? Precisando se alimentar bem? Não foi por isso que você voltou? Então eu vou fazer um churrasco para você ver o quanto é bom ficar na casa do Pai, o quanto é gostoso. Você já comeu o pão que o diabo amassou, não foi? Agora você volta para o Pai e nunca mais sai do Pai. Esse é o objetivo. Este é o objetivo da vida do cristão. Este é o objetivo da minha e da sua vida. Quando nós retornarmos com o coração arrependido ao seio do Pai, nós devemos sim continuar firmes e felizes na festa que o Pai nos proporcionou. Se você gostou desse vídeo, compartilha com a sua vida. Compartilha com o seu bom procedimento. No próximo vídeo, nós falaremos um pouco sobre o irmão mais velho, para a gente entender um pouco o contexto aí. Que Deus abençoe muito você e tamo junto aí. Valeu! Se inscreve no canal.